Existe um tipo de presença que a televisão brasileira aprendeu a reconhecer antes mesmo de uma palavra ser dita. Era a postura, era o olhar, era a voz que atravessava a tela com uma autoridade que não precisava de volume para se fazer sentir. O Brasil construiu, ao longo de décadas, uma imagem muito precisa de Glória Menezes, a primeira-dama da TV brasileira. A mulher que atravessou 6 décadas de teledramaturgia sem que o tempo parecesse capaz de tocá-la. Como se a elegância que ela carregava fosse uma armadura invisível contra o desgaste que envelhece tudo ao redor. Essa foi a imagem que o Brasil guardou. E ontem, esse mesmo Brasil foi até ela para se despedir. O que aconteceu nesta quarta-feira, 19 de agosto de 2026, não foi apenas o velório de uma atriz. Foi o encerramento de uma era. Uma era que a televisão brasileira não vai conseguir recuperar nem substituir. Porque o que Glória Menezes representou não se repete. Não porque o talento seja raro, mas porque o momento histórico que formou aquela mulher só existe uma vez. A notícia da morte chegou na tarde de terça-feira, 18 de agosto. 91 anos. Em casa, no Rio de Janeiro. Ao lado do filho caçula, Tarcísio Filho. Por causas naturais. Uma vida que chegou ao seu final como uma frase que encontrou seu ponto. E imediatamente, o Brasil que ela construiu ao longo de 60 anos de televisão parou. Mas antes da despedida, existe uma história. E é essa história que precisa ser contada. Porque para entender o peso do que se perdeu ontem, é preciso entender o que Glória Menezes foi antes de se tornar símbolo. É preciso voltar ao começo, ao momento em que uma jovem gaúcha chamada Nilcede Soares Guimarães chegou à televisão brasileira antes mesmo de a televisão brasileira saber exatamente o que ela queria ser. E então, tudo mudou. O nome verdadeiro era Nilcedes, uma junção dos nomes dos pais, José Nilo e Mercedes, costurada em uma palavra só, como se desde o nascimento ela fosse destinada a carregar 2 histórias ao mesmo tempo. Ela nasceu em 19 de outubro de 1934, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aos 6 anos, a família se mudou para São Paulo. E foi em São Paulo que Nilcedes encontrou o que viria a se tornar Glória Menezes, a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, onde ela não apenas estudou teatro, mas fundou um grupo próprio, os Jovens Independentes. Não era a aluna que esperava instrução, era a criadora que precisava de palco. A carreira profissional começou em 1959, na TV Tupi de São Paulo, na novela Um Lugar ao Sol. A televisão brasileira tinha menos de uma década de existência. Os estúdios ainda aprendiam a posicionar câmeras. Os atores ainda descobriam como habitar aquele espaço novo, que não era teatro nem cinema, mas algo diferente dos dois. E Glória Menezes entrou nesse meio com uma segurança que desconcertava, não por arrogância, mas por convicção. Em 1962, ela apareceu no cinema, no filme O Pagador de Promessas, uma produção que marcou a cultura brasileira e que mostrou que ela era capaz de transitar entre linguagens sem perder nada pelo caminho. Mas foi em 1963 que tudo mudou, de uma forma que nenhum dos dois envolvidos poderia prever. Na TV Excelsior, Glória Menezes estrelou 25499, Ocupado, a primeira novela diária da história da televisão brasileira. Uma conquista que, sozinha, já seria suficiente para garantir seu lugar na história. Mas foi nos bastidores dessa novela que ela conheceu o ator que estaria ao seu lado pelos 59 anos seguintes, Tarcísio Meira. Nos primeiros encontros, era trabalho. Depois, tornou-se amor. E a partir daí, as 2 histórias, a da carreira e a da vida, passaram a existir em paralelo, alimentando uma a outra de formas que o público conseguia sentir na tela, sem conseguir nomear com precisão. Em 1962, eles se casaram. Em 1968,
Foram contratados pela TV Globo como membros permanentes do elenco de telenovelas, 2 atores formando uma unidade que a emissora reconhecia como algo raro, 2 talentos individuais que, juntos, produziam algo maior do que a soma das partes. A primeira novela deles na Globo, Sangue e Areia, foi um sucesso imediato. E então vieram as décadas. Rosa Rebelde, em 1969. Irmãos Coragem, em 1970, onde Glória viveu Maria de Lara Barros Coragem, uma personagem que entrou no imaginário popular com a força das histórias que parecem ter sempre existido. O Homem que Deve Morrer, em 1971. Pai Herói, em 1979, onde ela habitou Ana Preta com uma profundidade que ainda é citada por quem estudou teledramaturgia brasileira. Guerra dos Sexos, em 1983. Rainha da Sucata, em 1990, onde sua Laurinha Figueiroa se tornou um dos personagens mais amados da TV brasileira. Uma mulher de classe alta que perdia tudo e reconstruía a si mesma com uma dignidade que o público reconhecia como verdadeira. A Próxima Vítima, em 1995. A Favorita, em 2008. Mais de 40 novelas na Globo. 60 anos de televisão. Cada personagem tinha um nome diferente, mas todas carregavam algo de Glória. Essa capacidade de fazer o espectador acreditar que o que estava acontecendo na tela era real, urgente e importava. Tarcísio Meira morreu em 12 de agosto de 2021. Ele tinha 85 anos. Covid-19. Glória ficou. Os anos entre 2021 e 2026 foram anos de ausência da televisão. Ela já havia se afastado gradualmente. O último trabalho havia sido totalmente demais em 2015, mas de presença constante na memória do público que não conseguia pensar na televisão brasileira sem pensar nos dois juntos. Em 12 de agosto de 2026, exatamente 5 anos depois da morte de Tarcísio, a Globo inaugurou a Calçada da Fama dos Estúdios Globo com as estrelas dos dois. Glória não foi. Estava debilitada. Tarcísio Filho foi em nome dos pais e disse naquele dia que tinha certeza de que o pai estava olhando com um sorriso farto. 6 dias depois, Glória foi encontrá-lo. Ela se tornou, nos anos finais de sua vida, a última guardiã de uma televisão que não existe mais. A única pessoa viva que havia estado lá no começo, quando a televisão brasileira ainda aprendia a existir, e uma jovem chamada Nil Sedes chegou para ensiná-la a ter alma. 60 anos de televisão não acontecem por acidente. Não é uma questão de sorte, nem de oportunidade, nem de estar no lugar certo na hora certa, embora Glória Menezes tenha estado no lugar certo na hora certa mais de uma vez ao longo da vida. 60 anos de televisão são uma escolha renovada a cada personagem, a cada novela, a cada ano que passa e que exige mais do que o anterior. Porque o que envelhece na televisão não é o talento. É a disposição de continuar entregando quando ninguém mais te cobra isso com a mesma urgência de antes. Glória Menezes sempre cobrou de si mesma. O que ela construiu ao longo dessas 6 décadas não se mede em prêmios ou em audiências, embora os números existam e sejam impressionantes. O que ela construiu foi algo mais difícil de quantificar, um padrão, uma referência de como se habita um personagem de televisão sem jamais deixar a personagem vazar para fora de si mesma, e sem jamais deixar a si mesma desaparecer dentro da personagem. Isso é mais raro do que parece. A televisão brasileira nasceu em 1950 e Glória Menezes chegou a ela em 1959, quando o meio ainda era jovem o suficiente para ser moldado por quem chegava com uma visão. E ela chegou com uma visão. A Escola de Arte Dramática da USP não formava atores para a televisão, formava atores para o palco. E foi exatamente esse rigor, essa exigência de presença física total, de intenção por trás de cada gesto, que ela levou para um meio que, naquele momento, ainda se contentaria com menos. Ela nunca se contentou com menos. O preço invisível dessa construção
é o que a câmera nunca capturou. São os ensaios que se estendiam além do horário, a preparação para personagens que exigiam mergulhos emocionais que deixavam marcas, a disciplina de aparecer todos os dias em frente às câmeras com a mesma entrega, independentemente do que estava acontecendo do lado de fora do estúdio. Uma vida inteira dentro de uma câmera cobra algo de uma mulher real. Cobra tempo, cobra energia, cobra a possibilidade de separar o que é público do que é privado, quando os dois mundos compartilham as mesmas horas, o mesmo espaço, às vezes, o mesmo rosto. Glória Menezes pagou esse preço sem reclamar publicamente. E talvez exatamente por isso, o público nunca tenha percebido que havia um preço sendo pago. Movimento 2. O legado que fica. O que Glória Menezes deixa para a televisão brasileira não cabe em uma lista de personagens. Deixa um padrão de atuação que entrou no DNA da teledramaturgia nacional de uma forma tão profunda que as atrizes que vieram depois, muitas delas, carregam algo dela sem sempre conseguir identificar de onde veio. É o tipo de influência que não tem rosto próprio, porque se tornou parte da estrutura. Tornou-se a água em que todos os outros nadam. Ela participou da invenção de um gênero. A novela diária brasileira, esse formato que o Brasil exportou para o mundo, que moldou gerações e que durante décadas definiu o que o país assistia às 8 horas da noite, existe na forma em que existe também, porque Glória Menezes esteve lá no começo, em 1963, protagonizando a primeira delas, estabelecendo um nível de entrega que se tornou o nível mínimo aceitável para tudo o que viesse depois. Mas talvez o legado mais singular que ela deixa não seja individual, seja compartilhado. A parceria com Tarcísio Meira é um legado em si mesma, não como curiosidade biográfica, não como história de amor para consumo público, mas como prova concreta de que é possível construir amor e carreira com a mesma pessoa por décadas consecutivas, sem que um destrua o outro. Que é possível trabalhar com quem você ama sem perder o respeito profissional. Que é possível ser avaliado com rigor. E ela mesma disse, em depoimento ao Memória Globo, que os dois trocavam críticas sobre o trabalho, sem filtro, por alguém que te ama com a mesma intensidade. Isso é raro. Não na televisão, na vida. E o Brasil assistiu a esse raro durante quase 60 anos, em tempo real, sem sempre entender exatamente o que estava vendo. Achava que estava assistindo a personagens. Estava assistindo também a uma lição sobre como duas pessoas constroem algo juntas, sem que nenhuma das duas precise diminuir para caber no mesmo espaço. Esse legado, esse casal que existia tanto na ficção quanto fora dela, é o que ficou. É o que vai continuar existindo nas imagens de arquivo, nas novelas que o streaming preserva, nas memórias de quem cresceu assistindo e agora, nesta quarta-feira de agosto de 2026, sente uma perda que não consegue explicar completamente, porque é a perda de algo que parecia permanente. Glória Menezes teve 3 filhos. Do primeiro casamento, com Arnaldo Brito, vieram João Paulo e Maria Amélia. Do segundo casamento, o de 59 anos, o que o Brasil conheceu, o que as câmeras registraram em décadas de entrevistas e homenagens, veio Tarcísio Filho, nascido em 1964, que seguiu os passos dos pais e se tornou ator. Tarcísio Filho foi quem esteve com ela no final. Na tarde de terça-feira, 18 de agosto, quando Glória morreu em casa, no Rio de Janeiro, ele estava lá. A família descreveu a morte como tranquila, uma vida que chegou ao fim de forma serena, cercada por quem ela amava, no lugar em que escolheu estar. Nos dias anteriores, havia sido Tarcísio Filho quem a representou na cerimônia da Calçada da Fama dos Estúdios Globo, porque ela estava debilitada demais para comparecer. E ele foi ao microfone naquele dia e disse o que sentia com uma simplicidade que dispensava elaboração.
que a mãe era muito emotiva, que ficaria assoberbada diante de tanta emoção e que tinha certeza de que o pai estava lá em cima, olhando por todos eles com um sorriso farto. 6 dias depois, Glória foi encontrar esse sorriso. A Glória que os filhos conheciam era diferente da que o público via na tela. Era a mulher que existia quando o estúdio fechava, quando os personagens ficavam do lado de fora e o que restava era a pessoa real, com seus afetos e suas fragilidades e suas formas particulares de amar. Essa Glória, o Brasil nunca teve acesso. Esse é o privilégio que pertence apenas a João Paulo, a Maria Amélia e a Tarcísio Filho. E é exatamente por isso que a nota divulgada pela família, ao confirmar que a cerimônia de despedida seria privada, reservada apenas a familiares e amigos íntimos, não precisava de nenhuma explicação adicional. A glória pública pertenceu ao Brasil por 60 anos. A glória verdadeira sempre pertenceu a eles. O velório aconteceu nesta quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Privado, reservado à família e aos amigos mais íntimos. Sem câmeras, sem transmissão, sem o aparato público que normalmente acompanha a despedida de quem viveu tanto tempo sob os holofotes. A família pediu compreensão e respeito. E o Brasil respeitou, porque era isso que Glória Menezes merecia naquele momento. Não uma cobertura, uma despedida. A nota divulgada pela assessoria de Tarcísio Filho foi curta e precisa. Neste momento de imensa tristeza, agradecemos todas as manifestações de carinho, solidariedade e afeto. A cerimônia de despedida será privada e reservada apenas à família e aos amigos mais íntimos. Não havia nada a acrescentar. Do lado de fora, o Brasil inteiro prestou sua própria homenagem. Nas redes sociais, nas redações que interromperam a programação normal, nas falas de colegas de profissão que encontraram nas palavras a única forma disponível de dizer o que sentiram quando a notícia chegou. César Tralli anunciou a morte ao vivo, em cadeia, e disse que o Brasil se despedia de uma de suas maiores atrizes. A TV Globo, a casa onde ela viveu profissionalmente por mais de 50 anos, prestou homenagem à mulher que ajudou a construir o que a emissora se tornou. E o que fica, depois que o velório termina e o silêncio ocupa o espaço que as palavras deixam? Fica uma mulher, não a atriz de mais de 40 novelas, não a pioneira da novela diária, não a primeira-dama da televisão brasileira. A mulher que nasceu Nilcedes em Pelotas, em 1934, que chegou a São Paulo aos 6 anos, que encontrou o palco como quem encontra o único lugar do mundo onde faz sentido existir, que se apaixonou por um homem durante uma novela e ficou ao lado dele por 59 anos, que criou 3 filhos, enquanto o Brasil achava que estava apenas assistindo a personagens, que perdeu o companheiro de uma vida e ainda assim continuou, por 5 anos, sozinha, carregando tudo que eles tinham construído juntos dentro de si. Essa foi a mulher que o velório desta quarta-feira homenageou. Não a lenda, a mulher. E talvez seja exatamente essa a medida de uma vida bem vivida, que no final, quando as câmeras se apagam e só restam as pessoas que realmente te conheceram, o que fica não é o personagem. É tudo o que existia antes dele. Glória Menezes, Nilcedes, 1934, 2026.